Olá, eu sou a Luana Pimentel e tô aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu tava fazendo uma reflexão sobre ouvir a voz de Deus, sobre saber se a gente tá no direcionamento certo. E muitas vezes eu peço para Deus um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, para eu conhecer mais, para eu ter mais experiências com Ele. E eu vejo que às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, né? Que ele nos responda de uma maneira que a gente idealiza. Nas minhas experiências que eu tenho com Deus, dificilmente ele me responde da maneira como eu idealizo, mas ele sempre me responde. Então, muitas das vezes a gente vê passagens bíblicas da maneira como Deus falou com o profeta, ou às vezes testemunhos de pessoas, de como Deus falou com certas pessoas, e a gente quer que aconteça muitas vezes com a gente, falando, Deus, por quê? Por que que você fala assim com fulano? Por que que você fala assim com ciclano? Mas comigo, parece que o Senhor não fala dessa maneira. E quando eu comecei minha caminhada com Deus, eu tinha algumas poucas ideias, porque eu não entendia muito a palavra, né, de como Deus poderia falar. E muitas das vezes eu fazia testes com Deus, pedia comprovações, sabe? Ficava testando. Ai, se for da sua vontade tem que acontecer isso. Se for da tua vontade tem que acontecer aquilo. E na realidade, Deus quer um relacionamento mais profundo com a gente. Ele quer que a gente confie nele da maneira como ele quer falar conosco, né? Então, muitas das vezes eu pedia um sinal a Deus e Deus me dava a comprovação de maneira totalmente diferente do que eu pedi. E eu entendi que a gente não pode colocar Deus numa caixinha, entende? Ah, mas se aconteceu isso com fulano, comigo também vai acontecer. Também vou pedir comprovação assim. E às vezes Deus não te responde daquela maneira e você acaba se frustrando, né? E, e Deus sempre responde. E eu sempre procuro experiências mais profundas, mais espirituais. Mas o Espírito Santo tem me falado, tem me orientado muito que ele se manifesta no simples, no detalhe. E quando a gente procura experiências, confirmações muito grandes, ele não consegue treinar a gente no detalhe, né? Que é nas pequenas coisas do dia, nas pequenas palavras que são entregues. Então, eu tenho orado muito para ter mais experiências, para me aprofundar mais. E o Espírito Santo me trouxe hoje que ele quer me tornar muito boa nas pequenas coisas, em eu entender ele nos detalhes. Não que ele não vá proporcionar grandes experiências espirituais, mas se a gente não aprender a ouvir ele no detalhe, porque Deus se manifesta na natureza, Deus se manifesta naquela pregação que você põe para ouvir, Deus se manifesta na palavra. Se a gente não aprender a conversar com ele nos detalhes do dia a dia, nos pequenos nas pequenas formas que ele usa para falar conosco, de nada adianta grandes experiências espirituais. Se a gente não consegue ouvir ele no trabalho, não consegue ver ele através do irmão, e não consegue ver ele olhando a natureza, o quanto ele é perfeito. Eu tô aqui de frente para uma árvore muito bonita. O quanto ele é perfeito, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele cuida da gente. E, e ele, muitas das vezes, quer nos ensinar uma fé madura, né? E a fé madura, ela não fica dependendo de sinais, ela não fica dependendo de grandes acontecimentos, de grandes profecias. Então, a fé madura, ela é baseada na palavra, no direcionamento da palavra. Então, eu busco, né, sempre ter mais intimidade com o Espírito Santo. Eu busco me desenvolver nisso, né? Então, muitas vezes, ali, para você conseguir ouvir a voz de Deus, a gente precisa silenciar. Então, eu sempre coloco-me em propósitos de jejum, oração, para que eu consiga ouvir a voz de Deus, porque o mundo é muito barulhento. E pra gente entrar ali no modo automático é muito fácil. E ali no turbilhão você não consegue ouvir a voz de Deus. E você não consegue ouvir ele nos detalhes, sabe? A palavra diz, né, que a nossa guerra são guerras espirituais. Então, nas guerras espirituais, nós temos que utilizar de armas espirituais. Então, o jejum e a oração é uma ferramenta muito grande.
E sempre que eu me silencio mais, eu busco ouvir mais a voz dele, ele sempre traz a resposta. E ele sempre leva dúvidas embora, ele leva as angústias embora. Então eu sempre me alinho assim com ele. Mas ele tem me falado cada vez mais para eu me refinar na parte de ouvir ele nos detalhes. Então acho que é um convite para todos nós observar que às vezes Deus está tentando falar conosco nos detalhes, sabe? É no jeito que é através do teu filho, às vezes através do teu marido, e às vezes a gente não gosta. Porque às vezes quando vem, Deus quer falar com você através do teu marido, você já acha que é uma crítica pessoal dele. Então, será que a gente tá aberto a Deus falar da maneira como Ele sabe que é melhor pra gente? Porque Ele conhece a gente como ninguém. Porque a gente idealiza uma forma dele falar com a gente e aí não é daquela forma, a gente já fica extremamente frustrado, a gente já acha que, ai meu Deus, já começa a colocar em xeque a nossa fé. Então, quando a gente procura essa aceitação que Deus fala nos detalhes, Ele vai falar contigo através do teu marido, Ele vai falar contigo através do teu filho, através de pessoas no teu trabalho, mas não, muitas das vezes Ele não vai chegar pra você assim, através de uma pessoa, e que vai chegar pra você, Deus manda te dizer que você tem que fazer isso, isso, aquilo. Ele começa a falar nos detalhes, então Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus grandioso, mas Ele é um Deus de detalhes. Então, a partir do momento que a gente começa a ouvi-lo e prestar mais atenção, isso só é possível quando a gente aquieta a nossa alma, quando a gente para ouvir. Deus não vai competir com o barulho da tua vida. Ele não vai competir com a tua correria maluca. Ele vai esperar você torná-lo prioridade. E ele tá falando o tempo todo. Só que a gente não para ouvir. Então o jejum, ele acalma o corpo pra gente poder ouvir e dar voz ouvir essa voz, né, espiritual, para que a gente consiga realmente discernir as coisas. Quando a gente não para ouvir, quando a gente quer buscar um sinal que é o sinal que eu quero, você começa a ficar frustrado e a enfraquecer a sua fé porque as coisas não são como você estava esperando. Então, quando você se colocar num propósito de jejum, quando você se colocar querendo ouvir a voz de Deus, clame a Ele, Pai, fale da maneira como você quer, mas permita que eu entenda. Permita que eu entenda para que eu obedeça, né? Porque a linguagem do amor de Deus é a obediência. E uma vez que a gente não é obediente, a gente vai sofrer muito mais. Então, quando a gente consegue ouvir, a gente consegue obedecer com mais facilidade. Mas eu tenho que estar disposta a me recolher do barulho e aceitar o direcionamento dele e a forma como ele vai falar. Se eu não estiver aberta à forma que ele vai falar, que pode, então eu tenho que estar atenta, assim, não que você vai ficar alerta o tempo todo. Quando bater no teu coração, você vai sentir, você vai falar, nossa, isso aí é Deus falando comigo. Então, às vezes as respostas vai vir da maneira como você não espera, ou às vezes da maneira como você não gostaria, porque ele pode te exortar, né? Ele pode, então às vezes Deus fala, mas ele não fala o que a gente quer ouvir. Então, a gente reluta contra isso de uma maneira que você falar, não é a voz de Deus, não é possível que seja a voz de Deus, porque isso não é a voz do nosso sentimento, né? O coração do homem é enganoso, então você tem sentimentos, sonhos, e idealiza um caminho, e ele vem apresentando de outras formas, por outros caminhos, por pessoas que você não imaginava, e você não aceita, né? Então, assim, muitas das vezes, às vezes, se Deus usar uma pessoa que você não acha que essa pessoa tem autoridade, às vezes, pra falar, pra te exortar, mas e se ele usar? Entende? Você vai estar aberto? A gente precisa parar pra refletir isso. Falar, nossa, eu acho que eu colocaria em xeque se é a voz de Deus. E aí a gente acaba passando por despercebido e a gente perde ali as orientações, o que ele quer trabalhar com a gente, porque a gente não parou pra refletir, entender. Porque quando vem e você não tá preparado, a gente tem que parar, analisar as emoções pra gente colocar tudo no lugar e aceitar a voz de Deus fluir. Então, se a gente não organiza o emocional nosso, a palavra ela não entra, entendeu? Porque ela vai parar ali numa barreira que é emocional. Então, se meu emocional ele não aceita que Deus fale comigo através daquela pessoa, porque eu tenho um ressentimento, que Deus fale comigo dessa maneira, porque não é dessa maneira que eu estava esperando, a gente perde o ouro, a gente perde a direção de Deus. Então, a gente tem que trabalhar nosso coração para estar aberto às formas que Deus vai falar e a qualquer pessoa que Ele queira usar para falar conosco. E não, Ele é Deus, então Ele não precisa se manifestar de uma única forma.
E ele sabe a forma que toca teu coração, mas ele sabe o quanto teu coração muitas das vezes está endurecido e não aceitaria se fosse por aquele meio. Então, só a maneira dele falar já é um tratamento de um orgulho, de um ego que você vai precisar quebrar para ouvir a voz dele, né? Muitas das vezes Deus me exorta através do meu marido. Então, eu fico assim, ai meu Deus, não é possível. E aí, depois o Espírito Santo vem me confirmar através da palavra que sim, era ele me exortando, através do meu marido. Então, se a gente deixar o ego, o orgulho crescer, se a gente não souber gerir as nossas emoções, a gente bloqueia um canal de fluir de Deus. Então, hoje eu vejo que a melhor forma da gente ouvir a voz de Deus é permitir que ele fale da maneira que ele quer falar. E a única coisa que a gente deve pedir a Deus e falar é: Deus, só me permita entender. Entenda minha pequenez e me mostra onde é orgulho, onde é ego, onde eu preciso desentupir estes canais para que você possa fluir em mim com graça. Porque senão, a gente vai ficar achando que Deus só fala com as outras pessoas, mas na verdade, a gente tá fechado para ouvir a voz de Deus. Então, tipo assim, se você não vier da forma como eu estou pedindo, então não é você, né? Então, a mãe de Deão pediu confirmação. Lá da lã, molhada por fora, molhada por dentro. Mas isso são acontecimentos pontuais. Você vai ver que Deus não vai ficar agindo tudo no sobrenatural. Tudo em grandes confirmações. Se a gente ficar dependente das grandes confirmações e não aprender a ouvir Deus no detalhe, a gente vai viver muito angustiado, porque a gente vai depender de grandes sinais, grandes comprovações. E muitas das vezes é só você voltar na palavra e você vai entender se esse direcionamento é de Deus ou não. Então, o direcionamento de Deus, ele às vezes vai trazer paz, mas às vezes vai trazer confronto, né? A paz, ela é um indício que vem de Deus, só que muitas das vezes ele vai também trazer confronto ali, sabe? Mas é um confronto que você sente, você sabe que é a verdade, sabe? Não é aquele confronto que é pra te deixar perturbado e te tirar a paz. É o incômodo que ele das áreas que ele precisa transformar na gente. Então ele pode sim confirmar, como confirmou pra Gideão, mas ele pode sim estar te treinando pra você ouvir ele nos detalhes e não buscar grandes confirmações e grandes experiências. Então ele vai falando através de um detalhe. Às vezes você está buscando algo grandioso e ele está falando com você o tempo todo, mas por conta das emoções, do coração enganoso, você acha que não é Deus. Você acha que não, essa voz não vem dele. E ele vai continuar falando dessa forma até que a gente aprenda. Então é melhor a gente aprender e se entregar do que ficar relutando com Deus, porque ele não vai sair da posição dele de Deus, mas a gente tem que sair da nossa posição de orgulho. Então, a reflexão que eu trago hoje é a gente aprender a ouvir Deus nos detalhes, porque isso vai ser o que ele vai fazer todos os dias. E não buscar somente acontecimentos extraordinários ou confirmações extraordinárias para ter certeza que é Deus. Sempre se volte à palavra e vê se o direcionamento ele condiz com a palavra. Porque às vezes não vai ser o que nos agrada, mas condiz com a palavra. Então, sempre eu procuro basear na palavra e estar atenta a esses detalhes, a esses detalhes do dia a dia que Deus quer falar. Então, o jejum e a oração também traz esse silenciar que faz você entender e compreender melhor Deus nos detalhes, para que a gente consiga viver uma vida realmente que agrada a Deus, esmagando todos os dias o ego, o orgulho e nos colocando na posição de obedecê-lo. E para obedecê-lo precisamos ouvi-lo, e ele fala o tempo todo, mas nem sempre da forma que a gente esperava. É isso, gente, que eu queria fazer essa reflexão hoje. E desejar para vocês que vocês consigam ouvir Deus nos detalhes, que a gente busque isso incansavelmente, não só experiências extraordinárias, e ser grato nos detalhes e buscar Ele nos detalhes. E é isso, fique com Deus, um beijo, até a próxima.